This episode is brought to you by FXX and Hulu. Futurama returns on September 15th, blending heartfelt moments with razor-sharp humor while accidentally saving the day. The Planet Express crew is back, defying gravity and common sense. From the creator of The Simpsons comes 10 new episodes where the romance is hotter, the threats are bigger, and the action hits harder. Don't miss the all-new season of Futurama returning September 15th at 8 p.m. Watch it on FXX or stream it on Hulu. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 2 do Receios do Além. Então, gente, como prometido, estou de volta. Toda semana vamos trazer aqui um episódio novo para vocês, com muitos relatos assustadores, e eu vou explicar um pouco sobre como vai ser esse episódio de hoje. Em 2022, eu fiz uma participação aqui no Relatos do Além com os Zoucas, e a gente teve um bate-papo, eu contei algumas histórias lá do podcast. Enfim, eu lembro que ele me fez uma pergunta que foi: qual foi o relato mais assustador lá do Receios Obscuros? E na época eu disse: existe um relato, mas ele é muito grande, eu não vou ter tempo para contar aqui. E adivinhem só, agora eu tenho. O ouvinte que me enviou, ele separou em 3 partes de tão grande que é o relato, mas eu vou contar todas essas partes aqui para vocês, para que não tenha nenhum suspense, vocês consigam ouvir a história do início ao fim. Um outro detalhe também é que esse relato foi enviado bem no início do meu podcast. Na época eu estava até com o meu microfone antigo, não era esse ainda, então a qualidade ficou muito ruim. Eu cheguei a regravar a primeira parte desse relato lá no meu podcast mesmo, então essa parte eu não vou gravar de novo, porque eu lembro que os efeitos ficaram bem legais, eu vou encaixá-la aqui, mas vou estar regravando também a segunda parte e a terceira. Então, sem mais delongas, vamos direto para o episódio. O nome do relato é A Criatura. Ao fim da década de 1960, aproximadamente em 1969, o meu avô construiu uma casa em Petrópolis. É um lugar pacato, cheio de casinhas, florestas, comida boa e lugar de sobra para curtir as férias. O terreno da casa, vale ressaltar, era do Major Rubens Vaz, aquele que sofreu um atentado na rua Toneleiros. Quem prestava atenção nas aulas de história vai lembrar. Pois bem, minhas primeiras memórias da casa datam de 1995, quando eu tinha 4 anos. Sempre gostei muito daquela casa e vou sempre que posso. Passei alguns dos meus melhores momentos da minha infância e adolescência por lá e também alguns dos mais estranhos. Ainda pequeno, por volta dos meus 6 anos, comecei a experienciar coisas esquisitas naquela casa. No início era apenas uma presença, mas com o tempo ela foi ficando mais e mais presente. Quando ficava de noite, eu costumava ter uma sensação esquisita e desagradável, como se houvesse alguém junto a mim em todos os momentos em que eu não estava com a minha família por perto. E não era algo leve, era forte demais para ser ignorada. Pois bem, essa sensação passou a ser mais e mais recorrente, até que certo dia comecei a ter as famigeradas paralisias do sono que me faziam acordar aos prantos. Meus pais chegaram a me levar no hospital, pois eu as tinha com uma frequência um tanto alta e aquilo os preocupou. Por volta desta época, coisas além da presença começaram a se manifestar. Vultos, vozes, luzes piscando, acho que você já deve ter pego a ideia. Eu não conseguia mais ficar sozinho naquela casa, que, por sinal, é enorme. Desde que isso começou a acontecer, toda vez que eu ia brincar com meus bonecos ou assistir um desenho, eu pedia para alguém ficar comigo. Quando eu achei que as coisas não podiam piorar, minhas paralisias do sono ficaram mais e mais intensas. Foi então que eles apareceram. Espectros deformados começaram a surgir diante de mim quando eu me encontrava paralisado. Eles rastejavam nas paredes e desciam até o chão, chegando bem perto de mim. Os olhos daquelas coisas eram fundos e escuros. Além disso, emitiam um som pesado e perturbador, similar a ondas de som muito graves. Sempre depois que minhas paralisias cessavam, os espectros sumiam, mas não instantaneamente. Eles sumiam aos poucos, como uma fumaça que se esvai. Não eram todos os dias que isso acontecia,
mas era certo que pelo menos 1 a 2 vezes na semana eu teria contato com estes seres. Numa certa ocasião, tivemos um churrasco na casa e os vizinhos vieram para passar o tempo. Brincamos de pique-pega, bonecos, jogos na piscina e etc. Ao fim do dia eu estava exausto, me diverti muito e por estar cansado, acabei indo dormir mais cedo, e eu tinha até esquecido das criaturas que rastejavam pelos cantos escuros da casa. Devia ser em torno de umas 8 da noite, porque me recordo de ouvir a abertura do Jornal Nacional quando fui dormir. Encostei a porta do quarto, me deitei e peguei no sono. Não sei quanto tempo havia se passado, tudo que me lembro é de acordar e sentir meu corpo frio em torpor. Eu não conseguia mover nada, a não ser os meus olhos, pois todo o resto do meu corpo estava congelado. E então, eles vieram. Ou melhor, ele. Dessa vez era apenas um, mas ele era mais alto e emitia um som grosso, quase como um rosnado. Ele deve ter ficado a menos de 1 palmo do meu rosto. Lembro vagamente de sentir as vibrações daquele grunhido contra a ponta de meu nariz. Para minha surpresa, fui capaz até de sentir o cheiro dele. Mofo, velho, quente, podre. Essas foram as palavras que vieram à mente quando eu senti aquele odor vindo daquela coisa. Quando finalmente ele se afastou, me levantei e me pus contra a cabeceira da cama, como um gato assustado. E para o meu terror, ele não foi embora como os outros espectros. Ficou ali me encarando. Desesperado, saí correndo para a sala, onde a minha família assistia a novela das 9. Papai, aquela coisa de novo. Por favor, me ajuda. Não quero ficar lá sozinho. Eu disse aos prantos a meu pai, que me olhou com dó. Meu filho, tá chovendo e caiu um raio aqui perto. Você deve ter tomado um susto, ele disse. Como era de se esperar, todos tiveram a mesma reação. Todos, menos um. O meu avô. Todas as vezes em que presenciei tais episódios, apenas ele parecia ser o único a me olhar com seriedade. Depois do amparo paliativo de meu pai, me sentei à varanda da casa, e para minha surpresa, meu avô veio até mim, pôs sua mão em meu ombro e com uma voz séria me pediu. Me diga exatamente o que você viu, falou meu avô. O fato daquilo estar acontecendo me deixou confuso e eu não sabia se ele havia simplesmente se compadecido ou se realmente estava me levando a sério. Mas afinal, qual escolha eu tinha? Lhe contei tudo exatamente como havia acontecido. Meu avô então me levou até o corredor, que ligava a sala ao meu quarto, e apontou para o teto do corredor. Quando olhei para onde apontara o seu dedo, meus olhos se arregalaram e minha espinha gelou. Foi aquilo que você viu, não foi? Perguntou meu avô apontando para o teto. E ali estava ele, quieto e com o olhar fixo em nós. O espectro rastejava lentamente no teto, nos mirando com seus olhos sem fundo. Ele não vai te fazer mal, eu vou cuidar disso. Amanhã você vai poder dormir sossegado, ele disse. Curiosamente, fiquei um bom tempo sem ver ou sentir nada. Depois de algum tempo, achei que fosse tudo da minha cabeça, mas no futuro eu viria a entender que não era. Um pouco antes da sua morte, em 2014, o meu avô me revelou que ao escavar a piscina da casa, achou pertences, itens e outros achados na escavação. Mas algo o preocupou, uma caixa de madeira com palavras talhadas em uma língua que na época ele desconhecia. Quando finalmente conseguiu decifrar o que estava escrito na caixa, ele ficou sabendo que a língua talhada ali era hebraico, e as palavras diziam basicamente o seguinte: jamais abra a caixa. Foi então que ele me contou sobre essa caixa. Não lembro ao certo a idade que eu tinha quando fiquei sabendo disso. Sabe o armário daquele quarto? É lá que está aquela caixa. Durante a minha adolescência, voltei a experienciar o que me assombrava durante a infância e em 2014, quando meu avô se foi, a casa passou a ser palco de atividades como nunca antes. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Welcome to Only Murders in the Building, the official podcast. Join me, Michael Cyril Creighton, as we go behind the scenes with some of the amazing actors, writers, and crew from Season 5. The audience should never stop suspecting anything. How can you not be funny crawling around on a coffin? No, that's true. Catch Only Murders in the Building official podcast, now streaming wherever you get your podcasts. And watch Only Murders in the Building, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply.
2016, mesma casa, mesmo problema. Dezembro, festas, verão, fim de ano, enfim, férias. 2016 tinha sido um ano pesado para mim, e uma viagem era tudo que eu queria naquele momento, e assim eu fiz. Quando meu período letivo de faculdade acabou, convidei minha namorada para visitar minha casa de Petrópolis, da qual tanto falei desde o dia em que a conheci. Depois de uma longa viagem por causa do trânsito na linha vermelha, finalmente chegamos a Petrópolis e enfim a casa. Ao abrir o portão, me enchi de felicidade e nostalgia por revisitar aquele lugar tão querido por mim. Vale mencionar que eu estava ansioso para apresentá-la à casa, contar minhas histórias vividas ali, lhe mostrar todos os cômodos e contar um pouco sobre cada um deles. Ainda era cedo quando chegamos, devia ser em torno de umas 11 da manhã. Depois de um rápido tour, vimos que a despensa estava vazia e decidimos ir ao mercado para comprar mantimentos. Aproveitei a saída para mostrar os arredores a ela. Como era de se esperar, ela ficou encantada com o lugar. Ao voltar, guardamos as compras e preparamos 2 caipirinhas. Sentamos juntos na varanda com os nossos drinks e passamos algum tempo juntos. Horas depois me lembrei que havia um local da casa o qual eu não havia mostrado a ela ainda. O quarto, sim, aquele quarto que ficava no final do terreno. O mesmo quarto que guardava algo que meu avô me disse para nunca entrar em contato. Eu a conheci há pouco tempo e por isso acabei não vendo mal algum e um pouco de suspense. Decidi então levá-la até o quarto. Percorremos o terreno em direção ao salão de pedra que ficava em frente à piscina. Subimos as escadas e estávamos enfim no quarto. O aposento era modesto, possuía um sofá, uma cama, varanda, uma suíte e um armário. Mas não era qualquer armário. Uma de suas portas estava pregada da base ao topo, e ao fitá-la lembrei imediatamente do que meu avô havia me contado anos antes de seu falecimento, mas naquele instante acabei rindo ao lembrar de tais coisas. Passamos algum tempo no quarto conversando no parapeito da varanda. Eventualmente, comecei a contar as histórias mais peculiares da casa. Mencionei por alto os eventos que ocorriam na casa. Mencionei também o que meu avô havia achado ao escavar a piscina e, por fim, mencionei o armário. Ela riu e levou tudo na brincadeira. Foi então que tomei uma decisão estúpida e imprudente. É sério, tem um troço aqui. Vamos ver se acontece alguma coisa, eu disse indo até o armário. 3 vezes eu bati na porta do armário. Quando me afastei, voltei-me a ela e disse num tom jocoso: Viu? Não tem nada. Falei enquanto voltava para a varanda, indo ao encontro de minha namorada. Passaram-se alguns segundos, 20, talvez 30. Estávamos novamente apoiados no parapeito da varanda, quando do fundo do quarto ouvimos 3 batidas fortes, vindas diretamente do armário, reverberaram no quarto. No exato instante em que eu vi aquilo, ela agarrou o meu pulso com os olhos arregalados e ambos olhamos fixamente para o armário. Uma sensação estranha pairou ao nosso redor, como se algo nos fitasse com raiva. Muita raiva. Vamos sair desse quarto agora, disse ela com uma voz trêmula. De volta à casa principal, tentei disfarçar o meu nervosismo. Em toda a minha vivência naquela casa, eu havia experienciado muitas coisas, mas nada tão agressivo. Minha namorada estava tremendo de medo, e achamos que o melhor a se fazer naquele momento era preparar outra caipirinha e esquecer do ocorrido. Mais tarde, naquele dia, eram em torno de umas 7 horas da noite. Fomos até um restaurante perto da casa, compramos mais vodka, uma pizza e alugamos 2 filmes. Sim, até 2018 tinha uma locadora lá, sendo um de terror e outro de comédia. Optamos por assistir o filme de terror primeiro, pois já havíamos esquecido do ocorrido de mais cedo. Nem preciso dizer que foi uma péssima ideia. O filme em questão era Invocação do Mal. Depois de mais ou menos 1 hora de filme, comecei a sentir uma sensação característica. Aqueles que têm algum tipo de sensibilidade irão se identificar. Vibrações, tais como ondas sonoras, pairavam pela sala e resvalavam contra meu corpo, acompanhadas por uma densidade no ar, que se alastrava rapidamente. Senti meus batimentos acelerarem. Eu já sabia muito bem o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Aquilo ficou ali conosco, querendo chamar nossa atenção, e eu fiz tudo o que eu pude para ignorar. Mas então, seja lá o que fosse aquilo, enfureceu-se diante de nossa indiferença, e subitamente uma das lâmpadas do teto estourou.
Vale mencionar que estavam todas apagadas. Minha namorada tomou um susto e ficou atônita, mas a acalmei, dizendo que os problemas elétricos da casa datavam de muitos anos e que não tinha por que se preocupar. Alguns minutos se passaram quando por fim aconteceu algo que acabou com a nossa noite. A porta da sala estava aberta e dava para o corredor, que dava para os quartos onde iríamos dormir. O filme estava em um momento tênue, calmo, sem muito barulho. Foi então que ouvimos o que pareciam ser passos, seguindo em direção à sala onde eu e minha namorada estávamos. Não preciso dizer que ficamos aterrorizados. De repente os passos pararam, onde acreditávamos ser a porta do corredor. Passaram-se alguns instantes, enquanto olhamos juntos para a porta, que para o nosso desespero se fechou num movimento só. Aquilo foi a gota d'água. Depois disso desligamos a televisão, e tudo o que queríamos agora era voltar para o quarto e tentar ignorar o que havia acabado de acontecer. Mas para isso, teríamos que passar pela porta. E assim fizemos, o mais rápido que conseguimos. Ao passar pela porta, ouvi algo que eu nunca vou esquecer. Enquanto eu adentrei o corredor, pude ouvir claramente um rosnado. Muito baixo, mas não baixo o suficiente para se ignorar. O som era acompanhado por uma presença pesada e feroz, como se algum animal estivesse prestes a me atacar. Minha primeira reação foi buscar em minha mochila os incensos de sândalo, que sempre levo quando visito a casa. Para os que não sabem, sândalo é capaz de afastar ou acalmar espíritos aflitos ou furiosos, mas não aquilo. Para afastar aquela coisa, eu precisaria de algo mais forte, muito, muito mais forte. Acendia um incenso em cada um dos quartos, na cozinha e na sala. Conseguimos aproveitar os outros 2 dias na casa sem problemas, com exceção de eventuais sensações estranhas. De volta ao Rio, acreditávamos que seja lá o que tivesse entrado em contato conosco, estivesse ficado por lá. Eu não podia estar mais errado. 2017, Rio de Janeiro. Abril. 4 meses passaram desde nossa viagem a Petrópolis. Eu e minha namorada estávamos levando nossa vida normalmente dentro do possível. Ela estava na faculdade e eu havia acabado de conseguir um emprego. Embora estivéssemos bem, sabíamos que os eventos que ocorreram em Petrópolis deixaram sua marca. Não tínhamos como nos encontrar todo dia, sendo assim, nos víamos apenas aos finais de semana. O tempo passou, e todas as vezes que estávamos juntos, tentávamos não tocar no assunto sobre o que ocorrera na casa. Mas como uma tormenta que se aproxima, as memórias do que ocorreram naquele dia acabaram por nos revisitar. Certo dia, a visitei depois de uma semana de trabalho. Naturalmente ela ficou feliz em me ver, mas algo me dizia que ela estava nervosa, inquieta, preocupada. O que foi que houve? Aconteceu alguma coisa? Dá para ver claramente que tem algo te preocupando. Pode se abrir comigo. Eu disse enquanto a abraçava. E com pesar e certo temor na voz ela respondeu. Faz mais de uma semana que eu não consigo dormir direito. É como se toda noite alguém me acompanhasse. Eu estou ficando preocupada. Até os gatos estão ariscos. Eles não chegam mais perto do quarto e volta e meia rosnam para o nada. Ao terminar de relatar o que sentia, percebi que deveria confortá-la e dizer que não estava sozinha, mas eu não poderia omitir a verdade. E com pesar eu falei. Imaginei. Meu cachorro começou a agir estranho e todos lá em casa relatam sentir algo esquisito, como se a casa estivesse pesada ou algo assim. Fora o fato que meus pais começaram a brigar com mais frequência. E de sobra perguntei, você tem sentido um cheiro esquisito? De madeira queimada, ela disse. Não precisei dizer mais nada. Toda vez que sentíamos que algo estava por perto, um odor de madeira queimada pairava no ar. De fato, seja lá o que aquela coisa fosse, ela nos seguiu até aqui e fazia visitas a nós dois, esperando um momento de fraqueza para finalmente agarrar-se a nós. Nos olhamos e ficamos em silêncio por alguns instantes. Sabíamos que precisávamos fazer algo, mas não tínhamos ideia do que fazer. Este é o problema com entidades que entram na sua vida. Elas vão se esgueirando, pouco a pouco, no seu dia a dia, mexendo com a sua cabeça, te deixando doente, tomando todo o seu foco e energias para ela, pois o que essas coisas querem é algo que você possui, algo que essas entidades desejam desesperadamente e que não podem mais ter, a vida. No dia seguinte, decidimos que não poderíamos tomar nenhuma decisão precipitada e acabamos optando por sair um pouco. Fomos ao Forte de Copacabana e lá tomamos um café da manhã na confeitaria Colombo. O dia estava reluzente, o clima ameno, estava tudo ótimo.
Por algumas horas, até esquecemos o que estava acontecendo. Depois do café da manhã, andamos pelo forte, batemos algumas fotos e decidimos visitar o Museu Militar, que fica embaixo dos canhões do forte. Lá embaixo havia todo tipo de maquinário militar. Andamos pelos corredores em meio a outros visitantes, quando de repente comecei a me sentir tonto. Será que eu comi demais? Por que eu estou me sentindo assim? Não tem motivo para eu me sentir assim, pensei. Foi quando comecei a sentir aquele cheiro. Sim, um odor de madeira queimada surgiu do nada e diante de mim. Ao fim do corredor, pude ver um espectro turvo agachado que aparentava nos encarar. Minha namorada não podia vê-lo, mas ela, assim como eu, sentiu algo estranho e sentiu o odor. Para nossa surpresa, uma moça que andava ao nosso lado comentou com a sua amiga: "Está sentindo um cheiro de queimado?" Realmente aquilo era muito mais sério do que imaginávamos. Quando voltamos para casa, fiz algo que me arrependo imensamente até hoje, pois não sei o que teria acontecido se minha namorada não estivesse por lá. Eu havia levado comigo uma foto da casa e decidi ver o que eu seria capaz de fazer com aquilo para tentar amenizar a situação. Para aqueles que não sabem, tentar contactar espíritos sozinho é uma péssima ideia, pois a não ser que você seja um sensitivo muito experiente, você não será capaz de filtrar o que irá entrar em contato com você. É igual pular em águas perigosas. Ao mergulhar, você pode não encontrar nada, ou pode dar o azar de dar de cara com meia dúzia de tubarões. Coloquei a foto no centro do quarto, ao lado do que dormíamos. Apaguei as luzes, acendi 2 incensos de sândalo e busquei fazer uma prece pessoal. Para os que perguntam, não sigo nenhuma religião específica. Alguns minutos se passaram e consegui sentir o quarto ser inundado por uma onda de energia densa, seguida pelo odor característico. Elevei meu pensamento o máximo que pude e senti que algo andava ao meu redor, como se me cercasse. Então eu falei: "Peço que vá embora. Peço desculpas por qualquer coisa que eu tenha feito, mas você não deveria mais estar aqui. Vá embora, vá em paz." Certo tempo, depois de falar com aquela coisa, senti uma energia pesada pairar sobre as minhas costas, como se um manto caísse aos poucos sobre os meus ombros. Então senti meus batimentos aumentarem e fiquei com dificuldade para respirar. Pude ouvir palavras quase inaudíveis que pareciam mais rosnados. Aos poucos fui perdendo sentidos, como se fosse desmaiar. Para minha sorte, a minha namorada abriu a porta naquele mesmo instante e logo entendeu o que estava acontecendo. Sem pensar 2 vezes, me puxou para fora do quarto, acendeu as luzes e em seguida me colocou debaixo do chuveiro com água fria. Passaram-se 1 ou 2 horas e eu consegui me estabilizar. Quando voltei ao normal, percebi que ela estava furiosa. "Como é que você faz uma coisa dessas, seu irresponsável? Não é porque você pode ouvir e ver essas coisas que você sabe lidar com elas", gritou. Eu não discuti, ela estava coberta de razão. Nos abraçamos e tentamos relaxar um pouco. Acendemos todos os incensos que tínhamos na tentativa de afastar aquela coisa, pelo menos por algum tempo. Aquilo claramente estava além do nosso controle e constatamos que precisávamos de ajuda urgente. Fomos a um centro espírita e tentamos recorrer a algum tipo de proteção. Isso já era um sábado à noite e na segunda eu teria que voltar ao trabalho. O centro só abria para consultas às sextas, então não havia nada que poderíamos fazer naquele dia a não ser esperar. Antes do dia terminar, pesquisamos o que poderíamos fazer para amenizar a situação. Como de praxe, compramos mais alguns pacotes de incensos de sândalo e evitamos pensar naquilo o máximo que poderíamos. Durante algumas horas, pesquisando sobre práticas de expurgo realizadas nestes centros, descobrimos que alguns deles possuem sensitivos que são capazes de sentir a energia do local através de fotos ou objetos vindos de um lugar, mas diferentemente de mim, eles saberiam o que fazer. Sendo assim, separei a foto da casa de Petrópolis e a pus na minha mochila. Infelizmente, descobrimos que havia uma fila de espera. Sendo assim, esperamos 3 semanas até que chegasse a nossa vez. Na semana em questão, era uma sexta chuvosa e eu havia chegado do trabalho e ido diretamente para o centro encontrar minha namorada. Chegando lá, participamos de algumas cerimônias e ao fim, um dos sensitivos veio falar conosco. Antes de dirigir a palavra a nós, ele nos olhou com certa hesitação e por fim se aproximou. Vamos chamá-lo aqui de José, pois não irei dizer o seu verdadeiro nome. José nos cumprimentou e antes de falar qualquer coisa, olhou por cima dos meus ombros. Me falaram que vocês estão buscando ajuda, que estão com alguém que os acompanha. Me digam como posso ajudá-los, disse José num tom sereno. Eu lhe contei toda a história, desde o que havia acontecido com o armário, indo até os dias atuais, e mencionei que havia trazido uma foto da casa. Esta é a casa? Ele perguntou.
Eu confirmei com a cabeça enquanto José passava a mão levemente na superfície da foto. Ao passo que a analisava, o sensitivo começou a respirar mais e mais fundo e por fim nos perguntou: sentem alguma coisa quando esse ser está por perto? Algum odor? Por acaso já sentiram algum cheiro de madeira queimada ou algo similar? Quando ele disse isso, senti meus pelos arrepiarem, pois em nenhum momento mencionei tal coisa. Após confirmar a sua pergunta, ele segurou meu pulso e disse num tom firme: esse ser não sabe o que é a luz há muito tempo. Ele perdeu a sua humanidade por completo. Eu não diria que essa coisa é uma pessoa, disse José. Eu lamento, mas eu não sou indicado para lidar com algo desse nível. Tomem o passe e falem com seu Daniel. Daniel era um senhor de idade, com um olhar austero e imponente. Ele estava na sala de passe com os olhos fechados e os dedos cruzados. Tomamos o passe e, ao fim da cerimônia, José nos apresentou a Daniel e lhe contou o que havia ocorrido conosco. O ancião tomou a foto em mãos e começou a analisá-la, já de olhos fechados. Eu tentarei lhes ajudar, mas não posso prometer nada. Daniel começou a deslizar a mão sobre a foto. Passaram-se talvez 1 ou 2 minutos. Ele falava algo em baixo tom, quase inaudível, quando de repente retirou a mão da foto, tal qual alguém que encosta em algo muito quente, e disse num tom sério: isso que está com vocês tem uma aura escura, e não é mais um homem, é um bicho. Ele fede a madeira queimada, porque ele só carrega tristeza e raiva. Madeira tem a ver com o jeito que ele morreu, que eu, com toda honestidade, não quero saber como foi. Depois daquilo, ele pediu para que um de seus assistentes sentasse numa cadeira à frente dele. O assistente, que iremos chamar de Paulo, estava com a foto em mãos. Ele fechou os olhos, enquanto Daniel e mais 2 assistentes estendiam a mão a Paulo, que mantinha-se de olhos fechados. Por que você está atrás desses 2? O que eles fizeram para você? Falou Daniel. Me fale o que você quer deles. Alguns instantes depois da pergunta, o senhor que segurava a foto entrou em torpor e sua cabeça pendeu para frente. Suas mãos enrijeceram enquanto se agarravam à cadeira e, enfim, abriu os olhos. Mesmo não estando muito próximo a ele, pudemos ver que suas pupilas estavam dilatadas e, com uma voz rouca e arranhada, ele começou a falar: minha casa. É minha, nossa. Eu não consigo entrar por causa de vocês, disse o senhor com a voz rouca e os olhos fixos. Nossa, é sua e de mais quem? Perguntou Daniel olhando para o assistente, que estava sob influência da entidade. De ninguém, só minha e do bicho da caixa. O bicho que dorme na caixa. Tem eu, meus irmãos e o bicho da caixa. Falou o homem novamente com a sua voz rouca. Você vai deixar esses 2 em paz e vai seguir o seu caminho. Você já está aqui há tempo demais, irmão. Vai embora, disse Daniel ao assistente, que emitiu um som rouco, como se sentisse dor. O cheiro de madeira estava mais intenso do que nunca. Após alguns minutos de oração, o senhor que se sentava na cadeira desmaiou e um pouco de sangue saiu do seu nariz. Não preciso dizer que eu e minha namorada estávamos impressionados e aterrorizados ao mesmo tempo. Nunca havíamos visto nada parecido. Daniel, já cansado, se levantou e veio até nós com um tom pesado na voz e falou: por hora, essa entidade não os fará mais mal. No entanto, não posso garantir que ela tenha ido embora para sempre. Não é possível lidar com o livre-arbítrio, nem mesmo com os que não estão mais aqui. Mas lhes peço, não visitem aquela casa por agora, e se visitarem, não cheguem perto do cômodo onde a entidade está. Nós agradecemos a toda ajuda, e antes de nos despedir, minha namorada lhe fez uma última pergunta. Esse bicho da caixa que a entidade mencionou, o que é isso? Isso é algo que eu não ouso entrar em contato, disse ele severamente. Se quiserem lidar com essa coisa, não encontrarão ajuda aqui, eu lamento. Busquem outro lugar ou alguém que saiba lidar com entidades deste nível. Como assim deste nível? Perguntei. O que habita aquela caixa nunca andou no nosso mundo e não me atrevo a mexer com essas coisas. Por hora é tudo o que posso dizer. Fiquem bem, respondeu o ancião. Meses se passaram e aparentemente tudo estava bem. Até hoje nada mais aconteceu. Desde então, nos certificamos de nunca mais interagir com o armário naquela casa. Há certas coisas que devemos apenas respeitar e lhes dar o espaço que precisam. E, gente, esse foi o episódio. Essa história eu lembro que o pessoal lá do podcast sempre comentou muito, sempre falou que era a história que mais dava medo. Eu lembro que quando eu gravei essa última parte aí, eu fiquei com tanto medo que eu nem comentei sobre o relato. Era noite, eu estava sozinho em casa, com tudo apagado, gravando, e quando eu terminei eu fiquei, caramba, tomara que isso não venha pra cá, né? De qualquer forma, assim, na minha opinião, é um dos relatos mais assustadores lá do podcast. Eu espero que vocês tenham curtido. Acho que é bem sinistro tudo que aconteceu aí com eles. E por fim,
Vou lembrar todo mundo aqui para enviarem seus relatos para o e-mail receiosdoalém@gmail.com. Eu estou precisando de mais relatos para fazer o próximo episódio, então peço que todo mundo aqui que esteja curtindo esse quadro do Receios do Além contribua lá e envie seu relato por escrito. E quem quiser ouvir mais episódios parecidos com esse, pode entrar lá no Spotify e digitar em Receios Obscuros, que é o meu podcast. Um beijo a todos e até o próximo episódio.